E dando continuidade, vamos falar dos descontos e descontos no pagamento. O que seria isso? Quais os direitos que o meu empregador vai ter em relação aos descontos, né? O que ele vai poder descontar no meu salário? O que por lei ele pode descontar do meu salário, né? E aí a gente fala aqui sobre faltas sem aviso prévio. O que seria falta sem aviso prévio? Tem duas hipóteses, né? Aquela falta que você pode ter avisado com antecedência, mas que não entra naqueles contextos que eu já falei com vocês, ele vai poder descontar, a não ser que ele entra num acordo com você e aí peça para você, aí libere você naquele dia, mas aí peça para você vir outro dia para poder complementar aquele dia que você faltou, ou que você trabalhe uma horinha a mais em cada plantão para poder compensar o dia que você não veio, né? Ele pode fazer dessa forma, ou simplesmente dizer, olha, mesmo que você me avise com antecedência, essa sua falta ela não condiz com os direitos que você tem, se você não vir, eu vou te dar falta. Eles podem tirar falta e podem descontar do teu salário, tá? Contribuições com previdências sociais, ou seja, o fundo de garantia, né, INSS, se a empresa estiver depositando teu INSS, teu fundo de garantia, o familiar estiver fazendo isso, o familiar que te contratou estiver fazendo isso, vai ser descontado do teu salário esse valor depositado no INSS ou no FGTS. Por quê? Porque é esse valor que você vai receber quando você se aposentar, né? Se você tiver pagado tudo direitinho, tiver contribuído com a Previdência Social direitinho durante todo o período de trabalho, você vai ser ressarcida, né? Com a aposentadoria de tudo que você depositou. Por isso que vai ser descontado no teu salário, tá? Telefonemas em horas de serviço. Então, é importante vocês entenderem que vocês podem usar o telefone durante o serviço de vocês, né, que vocês podem atender ligações, só que ligações emergenciais, ligações que vocês não podem deixar de atender. Por exemplo, meu filho é pequeno, tá sozinho em casa, eu tenho vó, eu tenho mãe, eu tenho tio doente em casa que eu preciso tá sempre em contato, ou minha mãe, o meu filho tá internado, né, o hospital tá entrando em contato comigo pelo telefone, não tô podendo fazer visita, enfim, existem esses motivos, né, que aí você pode usar o telefone. Só que são motivos que devem ser informados com antecedência também. Eu não avisei nada para o familiar, não avisei nada para a cooperativa, para a empresa que me contratou, né, que tá responsável por mim naquela residência, eu não avisei nada para ele sobre o problema que eu tenho em casa e que eu preciso do telefone. E aí me ligam, fico lá horas e horas no telefone, às vezes discutindo, falando alto, né, que é uma coisa que eu vou falar também com vocês em relação à ética. E aí, ninguém sabe o que está acontecendo, não fala nada, ele pode descontar do seu pagamento esse tempo que você ficou na ligação, tá? E aí você não pode nem reclamar, né? Você precisa avisar com antecedência, olha, tô assim, assim, assado, com problema assim, assim, assado em casa. Pode ser que eu receba algumas ligações no decorrer do plantão, mas isso não vai afetar o meu serviço. É importante ressaltar que esses telefonemas não vão atrapalhar na sua assistência com aquele paciente. Você está no meio do banho do paciente, te ligam. Você não vai ter como parar o banho do paciente, deixar o paciente lá exposto, né, e atender telefonema, mesmo que seja importante. Tu vai terminar aquele banho, vai retornar para o número que te ligou e vai resolver o que você tem que resolver, tá? Tá alimentando o paciente, tá fazendo
uma interação social com o paciente, você vai ligar, vai atender telefonema? Não pode. Você tem que ser coerente em que momento você vai atender aquele telefonema. É importante vocês também informarem em casa ou no hospital, né? Por exemplo, se tem algum ente querido hospitalizado, não dê somente o seu número, dê o número do seu esposo, de uma outra pessoa que possa fazer contato, né, para que depois ela te passe essas informações, para que não atrapalhe o bom desenvolvimento do seu trabalho, tá? A mesma coisa em casa. Olha, eu sei que você está sozinho, eu sei que você precisa da minha ajuda, independente se seja filho, mãe, avô, marido. Eu sei que você está doente, eu sei, mas por favor, entre em contato comigo se for de urgência, não para qualquer coisinha. Tenta se virar e a gente entra em contato, tá? É assim que tem que funcionar. E aí agora eu vou falar um pouco de características, né? Qual a característica que o idoso tem que que a cuidadora de idoso tem que ter, né? Coisas de praxe. É normal, eu preciso ter essas características para eu ser uma boa cuidadora de idosos, né? Então a gente tem paciência, empatia, atenção e preocupação e dinamismo. Vamos lá. No caso de idosos e pacientes que têm algum distúrbio neurológico, alguma doença, alguma doença neurológica, principalmente são esses pacientes que você precisa ter mais paciência. Por quê? Porque idoso vai ser teimoso, idoso já viveu uma vida inteira, ele tem costumes que foi criados e foram estruturados na vida e na cabeça dele, né? O idoso tem pensamentos, tem ideologias próprias dele, então você precisa ter paciência quando você for falar com esse idoso, tem que ter paciência com as manias e atitudes dele, você precisa ter o discernimento de assimilar se o paciente tem alguma doença neurológica, como a demência ou o Alzheimer, que eu falei lá no começo para vocês. É um paciente que vai ter momentos de agressivos, né? O paciente que vai esquecer muitas coisas, o paciente que vai esquecer quem você é, qual o seu nome, até mesmo que ele precisa que ele está tendo um acompanhante, né? Uma cuidadora ali o tempo todo com ele. Então você tem que ter paciência de, às vezes, sim, repetir a mesma coisa diversas vezes, porque aquele paciente ele vai necessitar dessa informação. Não é porque o paciente tem Alzheimer, porque é idoso, porque é frágil, é vulnerável, que você não vai dar informação para ele. É um ser humano que necessita de informação. E é um ser humano, e no caso do Alzheimer, no caso da demência, principalmente esse ser humano vai necessitar de informação, entendeu? Até que isso fixe na cabeça dele, tá? Empatia. Você precisa ter amor pelaquela pessoa. Aquele ditado, aquele mandamento, né, de Deus de amar o próximo como a si mesmo é real. Porque você precisa ter carinho, ter afeto com aquele seu paciente, de forma que você perceba que ele está triste, que ele está meio sentimental, que ele está apreensivo ou nervoso. Essa empatia é importante para que você consiga acalmar, consiga chegar no seu paciente de forma mais agradável. Então, é importante a empatia nesse sentido, né? É um ser, é uma pessoa frágil, vulnerável, que necessita do seu bom senso, necessita da sua caridade, mesmo que você esteja sendo pago por isso. Você precisa ter uma caridade, precisa ter um certo carinho por aquele idoso. Atenção e preocupação. Eu preciso ser atento em tudo que eu for fazer. Eu estou deixando obstáculos para o meu paciente para ele deambular na própria casa dele. Às vezes a casa não é estruturada
para um paciente que é debilitado, um paciente que tem dificuldade para andar, tem dificuldade para se locomover. E aí aquela casa não está preparada. Você precisa ter aquela visão, atenção de que se eu deixar essa cadeira aqui, meu paciente vai cair, vai tropeçar. Se eu deixar esse pano aqui, ele vai escorregar. Se eu deixar esse pano enrolado aqui, ele pode tropeçar. Deixar esse brinquedo, ele vai cair, ele vai escorregar. Deixar essa porta aberta, deixar essa cortina fechada, dificultando a visão do paciente, vai ser difícil para ele se locomover. Eu preciso ter essa visão. E a preocupação no mesmo sentido. Preciso me preocupar com a integridade física e mental do meu paciente. Como que eu vou estar cuidando de um paciente, sendo que eu não reparo no ambiente à volta dele, né? Eu preciso ter esse zelo. E aí, vamos falar sobre aquelas atividades que talvez vocês podem considerar excessiva, mas que faz parte também do cuidador, né? E aí você acaba em algum momento pensando, mas eu sou um faz tudo ou eu sou uma cuidadora? Né? Qual a minha responsabilidade nesse lugar, meu Deus? Então, eu vou ditar para vocês algumas características que precisa ter, fato, em ambiente residencial, e que de alguma forma vai ter a sua interação, vai ter como sua responsabilidade esses afazeres. Lembrando que é comum familiar, né, o familiar, o idoso, o paciente que tenha necessidade de um acompanhante, normalmente, não é sempre, mas é comum que ele tenha alguns outros empregados, como faxineira, cozinheira, e uma pessoa para lavar roupa e afins. Vai ter esse tipo de pessoa. Só que não é porque essa pessoa está ali que ela vai fazer o seu trabalho também. Porque cuidar do paciente se remete sim a cuidar do ambiente que o paciente se encontra. Então, vamos falar de organização, limpeza, alimentação e funções administrativas. Quando eu falo de organização, é aquela questão lá de deixar o ambiente em volta do paciente organizado de forma que não atrapalhe nem a locomoção dele e nem que fique uma visão suja, eu digo visão suja de forma bagunçada, desorganizada, né? Que seja fácil encontrar algum objeto de uso do paciente. Se você trabalha como plantonista, a pessoa que vai te render no próximo plantão, ela precisa saber aonde que você deixou algum determinado objeto, passar para ela, olha, esse objeto está aqui, vamos supor, a bengala do seu João está aqui nesse cantinho, o andador dele está aqui, as fraldas dele ficam nesse lugar, nesse canto do guarda-roupa, junto com as roupas dele, o material de higiene dele fica lá no banheiro, ou fica aqui também junto com as roupas dele, junto com as fraldas. É bom deixar isso bem claro, os locais, a organização bem visível. E é bom também a gente não mudar muito essa organização. Por exemplo, a faxineira foi lá, organizou tudo. É muito comum a faxineira já saber os locais específicos que o paciente quer que fiquem as coisas dele, né? E aí você pode entrar às vezes num consenso com ela, com o próprio paciente, e falar, olha, talvez se o seu andador ficar aqui, vai ser mais difícil para o senhor conseguir ter acesso. Vamos colocar nesse lugar aqui? Ah, não vamos. Então vamos deixar lá. É direito do paciente, tá? A gente tem que ter a disponibilidade para conseguir organizar esse ambiente para ele, mas ele também tem direito de recusar essa sua organização, entendeu? Então também vai de você reconhecer
ele não quer que seja mudado. Eu preciso passar isso em diante pro meu colega plantonista também, que vai cuidar desse paciente, e fixar na minha cabeça que aqueles lugares ali são os lugares que ele vai sempre encontrar os seus materiais. E aí, falando de limpeza, gente, não é pedir demais você acabar de dar banho no paciente e você limpar o lugar que você deu banho. Ah, é um banho no leito, você deu banho na cama do paciente. Você vai tirar toda a roupa molhada, você vai secar o local, se você molhou o chão, você vai secar mesmo, de forma que se por um acaso o paciente for levantar, não escorregue, né? E que seja um ambiente cheiroso, um ambiente limpo, né? Poxa, acabei de dar banho no paciente. A limpeza também se diz na troca de roupa de cama, né? Na roupa do paciente. Poxa, eu acabei de dar banho no paciente, o paciente está cheiroso. Eu vou deixar ele nesse quarto que pode por algum motivo estar fedendo. Poxa, meu paciente evacuou muito e aí eu dei banho nele no leito, tirei tudo, mas ainda continua com esse odor de fezes. Vou abrir uma janela, vou abrir uma porta, vou passar um pano no chão, vou trocar a roupa de cama, né? Para que ele fique no ambiente limpo. Porque limpar o paciente, deixar o paciente num lugar sujo, né? Não é legal. Isso se dá também na sala de estar que o paciente estiver, ele está sentado lá e aí ele levou um edredom para ele poder, um lençol, um edredom para ele poder se esquentar ali no sofá, ou ele comeu ali no sofá, você vai deixar o prato que ele comeu sujo ali em cima, ali na mesa ali onde ele comeu, você vai levar e você vai lavar, né? Ou a empregada, os empregados domésticos, que sejam faxineiro e cozinheiro, eles não estão sempre à mercê de vocês, não estão sempre à mercê nem do paciente. Elas têm funções, limpar a casa no geral, e aí quem tem que manter ela limpa são tanto os familiares, os pacientes, quanto você. Vocês também, teoricamente, mesmo que por um curto período, você está residindo naquela casa também. E aí, manter esse ambiente limpo vai da sua responsabilidade também, tá? Alimentação é responsabilidade, sim, nossa. Tanto preparar a alimentação desse paciente, quanto... E quando eu digo preparar, eu falo de esquentar uma comida que já esteja pronta, ou até mesmo fazer uma comida do zero, porque se você vai alimentar aquele paciente, você come normalmente vocês vão comer na casa do paciente, na mesma residência que ele, e aí você vai se alimentar e vai deixar seu paciente sem comer? Ah, mas eu levo comida. Ainda assim, você vai levar a sua comida e seu paciente não vai comer? Aí... Porque a gente é respaldado nesse sentido. O familiar não fica em casa, o familiar trabalha direto. Não tem nenhum outro empregado na casa. Você vai lá e você não vai fazer nada? Não, tá errado. É normal o médico daquele paciente prescrever certos tipos de alimentação. Uma alimentação rica em sódio, rica em potássio, rica em ferro. Poxa, como que é isso? Você precisa ter esse conhecimento, né? Porque se não tiver uma cozinheira na casa, se a família mesmo não tiver um conhecimento de alimentações, você precisa ter. E dar uma olhadinha lá na internet, né? Quais são os alimentos ricos em potássio? Quais são os alimentos ricos em ferro? Quais são os alimentos ricos em proteínas? Preciso saber quais são esses alimentos que vão melhorar, né, a vida desse paciente, né? Vai deixar a vida desse paciente mais saudável. E aí você vai solicitar pro familiar que compre esses alimentos. Lembrando que você não perde o direito de ir, por exemplo, comprar comida. O paciente necessita de atendimento 24 horas, você não vai deixar esse paciente sozinho. Beleza, o familiar disse que vai ficar com o paciente enquanto eu for lá. Informa que você está fazendo isso, você vai relatar no teu registro lá bonitinho. Familiar solicitou que eu fosse fazer compra,
que eu fosse no mercado comprar a alimentação do paciente, alegando que ficará acompanhando o paciente na minha ausência. Relatar também lá para a empresa, porque às vezes a empresa não aceita que o cuidador faça esse tipo de coisa, sendo que ele pode fazer, mas às vezes a empresa diz que não quer que a cuidadora faça. E aí a empresa vai dizer para você, não vai. Eu vou entrar em contato com a família e a família vai ter que ir. Beleza, resolvido o problema. Ah, não, vai sim, mas deixa isso tudo relatado. Aí você vai lá, compra sem problema. E aí você vai ter a liberdade de escolher o melhor alimento para o seu paciente. Tá bom? E funções administrativas. O que seriam funções administrativas? Também pode ser responsabilidade sua, por exemplo, se o idoso não tem nenhum familiar, se o idoso não tem nenhum outro empregado, ninguém que possa ajudar ele, o familiar ele pode ser a cuidadora, né? O acompanhante pode ser a pessoa responsável por fazer pagamentos de contas domiciliares do paciente, marcar consultas médicas para esse paciente. Se o paciente faz algum acompanhamento com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você pode fazer esses agendamentos para esse paciente, tá bom? Vamos dar continuidade ao próximo vídeo, tá?